O problema do emprego não está só relacionado ao custo, está direcionado à possibilidade da recuperação da demanda, né, da sociedade poder voltar a consumir, né, capacidade de retomada dos investimentos para geração de emprego. Né. Eu acho que não é só esse problema do Brasil. É claro que o custo da folha é alto e reduzi-lo pode ser um bom caminho, mas só ele não resolve. Acho que o governo da Dilma já provou isso. Né? Só desonerar a folha não resolve. É claro que no bojo de várias reformas é mais um instrumento para a geração de emprego, mas o governo tem outros, certamente tem outros. Uma política do governo voltada para a geração de emprego, olhar a taxa de juros, tem alguns instrumentos que estão colocados, né? E continuar fazendo as reformas. Infelizmente o ritmo de uma emenda constitucional não é da noite para o dia, leva tempo, debate, mas a gente está vendo que o governo federal perdeu a capacidade de investir e precisa gerar pelo menos confiança no setor privado. Presidente, como o senhor vê esse debate sobre um possível congelamento do salário mínimo? Você tem que ver o que eles vão encaminhar. O problema é que o salário mínimo tem algumas vinculações, né? Então qualquer aumento do salário mínimo impacta outras despesas do governo. Então precisa decidir qual é a política do salário mínimo e ao que ela está atrelada, porque senão vai ter sempre essa discussão se cabe ou não a correção do salário mínimo, porque ele pode impactar o orçamento em outras áreas. Em relação à questão do fundo eleitoral, o senhor deu uma declaração em julho e mudou um pouco a visão. O senhor não dizia ser tão contra como disse ontem. Não, a minha visão é a mesma. A partir do momento que você tem 32 bilhões do orçamento contingenciado, né, você tem que colocar dentro do orçamento aquilo que é possível. Não que eu acho que os recursos para a eleição municipal, sendo do mesmo tamanho da eleição nacional, né, são compatíveis com a realidade de mais de 5 mil eleições. Mas a realidade do Brasil hoje, né, pode ser que daqui a 2 meses, 3 meses, daqui a um ano mude, mas nesse momento, com mais de 32 bi contingenciado, o governo vai ter dificuldade até de conseguir colocar algo muito maior do que o 1 bilhão e 800 da eleição passada. Não mudei de posição, continuo com a mesma posição. A democracia ela precisa de recursos para as eleições, pode ser público, pode ser privado. Né? Se decidiu que o privado, pelo menos enquanto não se aprovar a emenda constitucional que a Câmara já votou, não pode ser utilizado. Então você tem que ter um financiamento. E não há cultura no Brasil de financiamento pessoa física. Vai acabar, se a gente deixar só pessoa física, só candidato que tem relação com as elites que vai ter financiamento de campanha. Porque só os brasileiros que têm renda pessoal alta vão poder doar. Então só os ricos vão poder doar e vão escolher os candidatos que terão campanhas ricas contra o resto da sociedade que não vai ter campanha. Então por isso que eu acho que o fundo eleitoral ele precisa existir, já que o fundo de pessoa jurídica limitado, que foi aprovado pela Câmara, ainda não andou no Senado. Como o senhor tem visto as críticas ao texto que saiu aqui da Câmara e agora vai ser analisado lá no Senado, que faz uma mini reforma eleitoral, que tem críticas em relação à prestação de contas, que não vai ser tão mais transparente? Eu acho que está errado esse texto. Eu acho que é um exagero, né, do Globo, do sistema Globo. Acho que o ministro Fux errou ontem. Ele não deve interferir no processo legislativo. Da mesma forma que o Supremo, às vezes, quando vai se votar um projeto que interfere no judiciário, o presidente Toffoli pede, olha, isso aí vai interferir no poder judiciário. Então a Câmara não deveria votar como um projeto que está na CCJ hoje, né, do deputado Sóstenes, por exemplo. Então da mesma forma que a Câmara e o Senado não devem interferir no poder judiciário, não cabe ao ministro do Supremo avaliar judicialização ou não de um projeto que ainda está em tramitação no Senado. Ele não sabe nem o projeto que vai sair do Congresso e se será sancionado ou não, e se os vetos, se acontecer, serão mantidos ou não. Então, eu acho que está tendo muita espuma para pouco problema. Tem um problema em relação à questão dos advogados, que eu acho que a interpretação está errada, de que vai poder pagar advogados de ação criminal. Do meu ponto de vista está errado, da minha assessoria também. Mas se esse é um problema, o Senado pode resolver esse problema. Agora, tirando isso, vai diminuir a transparência, não tem nada ali que diga que vai estimular Caixa 2. Como é que é isso? Até os advogados deviam estar reclamando, a OAB devia estar reclamando, porque está colocando sob suspeição, né, os advogados do Brasil, né, que vão pegar o dinheiro e vão usar para outra coisa. Isso não existe.
né? E acho que, lamentavelmente, o ministro Fux, que eu tenho tanta admiração a respeito, não deveria, né, caminhar para uma opinião dessa antes da votação. Depois da votação, depois que vai o presidente, é democrático, depois ele vai julgar. Como é que ele pode ter uma opinião hoje? Como é que ele julga amanhã? Ele vai estar impedido no julgamento dele? Então, eu acho que essa separação entre os poderes é importante que todos respeitem.